Bom, então aqui nós estamos fazendo um teste da live. Não é a live oficial ainda, gente. Vou fazer um teste aqui com a Vera para ver se tá tudo certinho. Vera entrou, tá ok. Agora é só solicitar a participação. Tem um sinalzinho de mais, Vera. Você clica no sinalzinho de mais para solicitar a sua participação. Entrou! Certinho, tá me ouvindo? Certinho, deixa eu arrumar o cabelo, né? Que eu tinha um Vamos aqui fone. arrumar os cabelos, Eu tava com gente. o fone no outro que não tava conectando aqui, aí eu botei esse. Mas eu não sei se tá conectado com o meu. Tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tô te ouvindo bem. Tá. Então tá, Tá. então vamos deixar assim. Tem que Bom, sair sabe e o que eu vou voltar ou fazer? não? Não, Ai, vamos começar já. tá Já bom. testamos, já deu certo. Sem necessidade de testar. Gente, o pessoal tá entrando aqui. Boa noite, obrigada. Vamos começar aqui a nossa live com o tema. Assim, eu tô ansiosíssima por esse tema, tecendo liberdades, os desafios da mulher moderna, né, na sociedade e na carreira que a gente tem. Hoje a gente tem uma pessoa que, além de ser uma mulher extraordinária, uma ex-executiva e ainda uma empreendedora de mercado, tem muita história para trazer para a gente. Mas antes de eu começar aqui, enquanto o pessoal está entrando, eu quero ler algo para vocês, tá? Eu tentei decorar, mas eu não consegui, então eu vou ler. Tive o privilégio de escolher romper com o padrão que o mundo havia decidido para mim. Ousei ir para o desconhecido e buscar minha alma, minha identidade. Essa jornada, gente, eu me arrepio, sério mesmo. Essa jornada foi de dores e delícias. Iniciar meus estudos acadêmicos sobre o tema das relações de gênero hierarquizadas, o machismo, aos meus 54 anos, foi um presente maravilhoso, uma oportunidade para curar algumas dores que impediu o voo completamente livre e pleno da minha alma. Ai, quando eu li primeiro, me arrepiei agora. Vera Regina Meinhard. Eu pronunciei certo? Super Meinhardt, mas bem-vinda. tudo bem. Meinhard. Ok, então vamos lá. Meinhard. Ainda tem o accent. Vera Regina Meinhardt, seja super bem-vinda aqui. Muito obrigada, gratidão imensa por ter aceitado. E você sabe que quando eu entrei em contato com você, a gente sempre falou pelo LinkedIn até, e quando você respondeu, e eu te convidei, você aceitou, falei, gente, que maravilha que é essa comunidade, que maravilha quando a gente está fazendo algo que une as pessoas, né? E você também tem um projeto aqui, Viva Sua Voz, que eu quero que você fale depois, mas bem-vinda, boa noite. Me fala de você primeiro, para depois a gente falar do seu livro. Este texto maravilhoso que eu li aqui é a introdução do livro que a Vera está lançando e ela vai falar sobre ele. Bom, o que você quer que eu fale sobre mim, né? Bom, eu acho que eu sou uma pessoa que comecei minha carreira como executiva, né? Isso, pode, conta a sua história. A minha história. Então, bom, aos 20, eu fiz GV, então eu sou administradora de empresas pela EAS FGV aqui em São Paulo. Logo comecei trabalhando com o professor da GV na área financeira, então meu início de carreira foi uma carreira na área financeira, então bem exatas, né, negociação de dívidas de empresas em concordata, que na época a gente teve uma maxi desvalorização muito importante do Cruzeiro, não lembro mais que moeda que era na época. E com isso eu acabei indo fazer um mestrado na GV também na área financeira, o que me levou a um momento dado fazer uma escolha na minha vida, porque eles me propuseram quer dizer, eu fiz um teste, passei para ir para a França, fazer uma parte do meu mestrado na França. Que eu escolhi por prazer, porque eu escolhi a França muito mais pela parte de
teatro, de balé, porque eu sou bailarina, sou atriz também, e eu queria juntar tudo, porque eu acho que uma das coisas que é uma característica minha também, eu sou uma pessoa extremamente disciplinada, porque eu tenho um lado alemão, né, o Meinhardt, meu pai é alemão, e sou uma pessoa epicuriana. Então, eu tenho disciplina e preciso de prazer. Então, na minha vida inteira, eu sempre tive negociando com essas questões para estar tendo os dois, né? Então, eu escolhi a França e não os Estados Unidos, porque na época eu devia ir para os Estados Unidos. Eu consegui fazer um projeto e convencer os professores da GV que a França era o meu destino para a academia. Só que o que aconteceu é que eu acabei ficando na França e não voltei para terminar esse mestrado, né? O que eu virei um pouco o filho desgarrado, a filha desgarrada da faculdade que não voltou para terminar o mestrado. Com isso, eu fui construindo uma vida, né? Uma coisa que é importante também dizer é que é uma escolha, porque muitas vezes umas pessoas dizem, você teve sorte. Não, não tive sorte, porque quando eu escolhi ir para a França, eu abandonei um namoro de uma pessoa que eu era apaixonadíssima, abandonei todos os amigos aqui, larguei tudo, um emprego maravilhoso com o professor da GV, para ir para uma aventura que eu não sabia o que seria, né? E que acabou se concretizando como algo muito legal, porque eu acabei entrando para uma empresa americana, primeiro, que me conheceu na faculdade, onde eu estava lá fazendo um ano do mestrado. Depois de algum tempo, a Renault me chamou, eu acabei ficando 25 anos trabalhando na Renault, né? Que foi um casamento. E também acabei me casando, tendo a minha filha francesa, né? Nasceu na França e tudo. Depois eu tive a oportunidade de voltar para o Brasil em 96, com a equipe que trouxe a fábrica da Renault para o Brasil, né? Então eu me conectei de novo com o Brasil, a minha filha também, ela se apaixonou pelo Brasil. Aí eu voltei para a França, eu fiquei meio que indo e vindo entre França, Paris e Curitiba, né? Porque a Renault está em Curitiba. Minha filha, um momento dado, adotou Curitiba, né? E eu falei, bom, então vou ficar de novo aqui. Aí eu falei, bom, carreira, acho que eu já fiz, já provei o que eu tinha que provar. Então, vamos ficar por aqui para aproveitar e ver o que ela quer fazer da vida. E aí, mas depois eu tive que voltar. Só que em 2004, eu estava com a minha filha nos Estados Unidos, eu já estava com uns 43 anos, e eu fui ver uma peça de teatro que se chama Mamma Mia, né? Pode parecer estranho, mas Mamma Mia, eu fiquei chorando no teatro, assim, durante horas, porque eu falei, gente, eu acho que eu deixei um pedaço de mim em algum momento. Eu passei 10 anos meio que no automático, eu me divorciei, então, entre cuidar de uma filha, alta executiva, viajando pra caramba e super empenhada, porque eu sempre fui uma mãe muito presente na vida dela. Falei, gente, tem uma coisa que tá perdida por aí. Eu falei, puxa, é a dança, é o teatro, é toda a minha criatividade que talvez já tenha parado. Daí eu comecei a me reconectar, voltei a fazer terapia, que também tinha largado há uns 10 anos. E aí eu percebi, gente, tem alguma coisa que eu preciso fazer de novo. E aí eu comecei a construir um caminho que aos 50 anos, 52 anos, eu resolvi dar o salto. Eu falei, eu gosto, na realidade, de recursos humanos. E quando a gente fala de crenças e tabu, eu lembro que na época que eu estava na GV, se dizia que quem era inteligente, que tinha notas altas, e eu era uma das melhores alunas, ia para exatas e não para recursos humanos. Não para humanas. Não para humanas, né? E aí eu descobri, falei, gente, o que eu amo é humanas. E eu deixei uma crença lá atrás me direcionar para outro lugar. Eu sou boa em matemática, mas o que eu gosto é humanas. E aí eu comecei a redirecionar todos os meus estudos para ir para áreas humanas. Então eu comecei a estudar questão de coaching na França, questão de cultura, de como trabalhar com questão de gestão de cultura. Aí voltei para o Brasil, aí saí da Renault em 2013, né? É verdade que quando você toma uma decisão de sair de uma empresa super segura, num país super seguro, a sensação que dá é que eu tinha dado um salto de paraquedas e que eu ia ficar nesse salto de paraquedas durante muito tempo, sem aterrissar em nenhum lugar, voltando para um país onde eu não tinha rede, porque minha rede estava na França, para uma área que nunca tinha sido a minha, né? Então, eu juntei uma série de desafios aos 52 anos. Eu falei, é isso que eu quero, eu vou. Que é uma coisa que eu acredito. Eu acho que... Eu acredito que quando a gente está conectada com aquilo que a gente quer trazer para o mundo, de alguma maneira, a gente vai chegando... O universo conspira, né? O universo conspira, né? É como a nossa conexão. Eu acho que hoje eu estou muito conectada com essa questão de mulher e, de repente, eu estou vendo que eu estou me conectando. Mesmo homens que se conectam comigo estão trabalhando algum tema que tem conexão com a questão da mulher. Daí eu comecei a fazer o meu mestrado, porque eu achei importante eu trabalhar a questão de sustentabilidade lá em 2015 e descobri o tema. Eu tinha ido com um tema e descobri o tema da questão de gênero.
Até então, confesso que eu acho que era uma mulher que eu poderia dizer com alguns comportamentos machistas. Eu vivia uma vida de feminista, porque eu fui a vida inteira independente, e eu acho que eu relato até isso no meu livro. Mas eu acreditava que era meritocracia. Eu acreditava em meritocracia. Hoje eu já acredito um pouco menos, ai, bem menos em meritocracia. É o último capítulo do meu livro. Eu quero muito, quero muito. Aí eu descobri a questão e comecei a perceber que, nossa, tinha uma série de falsas impressões e de falsas crenças, né? Tanto sobre mesmo eu tendo sido educada por um pai que me disse: você vai ser quem você quiser, a última coisa que você faz na vida é casar, cuida da sua vida, se fortalece, depois você pensa em casamento, filho, filha, etc. Mas eu percebi que a gente tem um programinha aqui que é colocado na gente, porque não são só os pais, né? Meu pai é uma parte da minha educação, minha mãe outra parte, mas toda a sociedade em volta, ela tá te colocando informação, né? Então, você fica ali. Então, quando eu comecei a estudar o tema, eu comecei a entender que muitas das coisas que eu passei no meu mundo corporativo, na minha vida como executiva, estavam relacionadas não comigo, mas com um sistema em volta de mim. E aí eu comecei a perceber, gente, mas espera aí, eu tenho a academia aqui, eu tenho a minha experiência aqui, eu tenho todas as ferramentas de autoconhecimento. Falei, puxa vida, eu preciso fazer, agora sim eu posso fazer alguma coisa para contribuir com outras mulheres, para elas poderem rever um pouco essa subjetividade, né? Saírem de crenças, saírem da culpa. A mulher vive muito essa culpa, a mulher vive muito esse apelo da mídia, ela acredita muito em uma série de coisas que denunciam não, mas que te tiram toda a vivacidade, né? Quando a gente fala de 50 anos e tudo, se a gente fala de menopausa, uma série de coisas, culpa, vergonha e tudo, que a gente precisa olhar para tudo isso e se retrabalhar, né, para a gente poder viver plenamente. E por isso que eu digo, quando eu comecei a estudar o tema, realmente, eu tinha algumas amarras ali, gente, foi saltando e bum! E a vida foi fluindo cada vez mais, né? Então, e hoje, então, eu vou mostrar meu livro, que eu acabei de... Que lindo! Eu acabei de lançar na semana... Eu vou pro Brasil em junho, eu vou pro Brasil em junho, eu vou pegar o meu e quero um autógrafo, porque eu quero muito ler. Então eu comecei a fazer justamente esse programa, né, que chama Viva a Sua Voz, que é um programa onde eu reuni tudo isso. Então, hoje é um programa que está muito destinado às mulheres a reverem estratégias para carreira, né, e também estratégias, porque não dá para você rever a vida profissional sem se rever pessoalmente. Exatamente. Né? Tudo. Eu acredito muito na teoria integral do Ken Wilber, onde a gente é um ser só, onde a gente estiver. A gente pode até manifestar alguns comportamentos mais em um lugar do que em outro, mas a gente está inteira, né? Então a gente precisa trabalhar todas essas questões para se libertar dessas amarras, né? Acho bem importante. Acho que era isso, falei bastante, né? Mas é demais, Vera. Você sabe que é uma coisa, eu te falei, né? Quando você mandou lá o print, mas eu li, enfim, eu estou escrevendo o meu livro também, né? E quando eu estava estudando como escrever livro, tudo, então sempre, em tudo que eu procurei, fala assim, as primeiras linhas do seu livro são as mais importantes, porque é dali que você vai amarrar o seu leitor para ele continuar. E efetivamente, aqui, as primeiras linhas da introdução lá, que eu li aqui são arrepiantes, elas vão fundo lá na alma, realmente. Então, assim, eu imagino o restante do livro. Agora, me fala uma coisa. Você falou tanta coisa, assim, importante que eu até anotei aqui, mas tem um aspecto que eu acho que é muito presente na vida das mulheres e que a gente começa a olhar. Na verdade, nem todas começam a olhar, porque tem algumas que passam pela vida sem essa bênção de poder olhar para si mesma. Mas você falou aqui que você deixou um pedaço de mim mesmo em algum momento. E quantas mulheres a gente encontra assim que deixaram esse pedaço de você em algum momento? Você fala também que você fez terapia, sempre fez terapia, isso desde os 19 anos, isso te ajudou muito. Mas me conta um pouquinho aqui pra gente. Gente, olha, dá um like aí, aciona o coraçãozinho para mais pessoas participarem aqui da live. E quem não puder participar, tudo bem, a gente deixa gravado, depois eu vou retransmitir. Mas como que
você conseguiu encontrar, não um pedacinho, eu tenho certeza que é um pedação aí que estava escondido de alguma forma. Conta pra gente da sua experiência. Então, eu acredito assim, que o fato da gente ter uma cobrança muito grande da sociedade em cima da mulher, em cima do homem tem outras, mas a gente tem uma cobrança muito grande que aniquila muito a nossa realização pessoal, né? Quando a gente fala de desenvolvimento, né, do ser humano, se a gente pegar Maslow, por exemplo, que tem a pirâmide da parte de sobrevivência, da parte de pertencimento, de autoestima, e depois você só tem um pedacinho para realização, né? A gente sabe que hoje que esse pedacinho da realização ele é uma pirâmide tão grande quanto a outra, né? Só que a gente fica muito nesse lugar do cuidar, né? A gente, para pertencer, parece que o nosso pertencimento ele está ligado a cuidar de todo mundo, ao invés da gente se sentir suficiente para ser amada, né? Sendo quem a gente é. Então a gente tem que cuidar, a gente decide ser mãe, né? Porque é outra coisa, né? Que acho que a mulher é obrigada a ser mãe. Eu decidi ser mãe aos 30 anos. Então, se a gente decide ser mãe, vão estar cobrando da gente de ser uma ótima mãe, uma perfeita mãe o tempo inteiro, né? Aí existem os grupos de mães que pensam diferente de que ser mãe é isso, ser mãe é aquilo. Ainda outro dia na piscina eu ouvi de um cara: ah, não, você não foi mãe se você foi executiva. É impossível ser mãe e executiva. Eu falei, ué, e ser pai e executivo, qual é a diferença, né? E eu lembro que a minha filha sempre falou para mim: mãe, você sempre esteve presente na minha vida muito mais do que mães de amigas minhas que só trabalhavam em casa, que não trabalhavam fora viajando como você, porque você dedicou tempo para mim. Então, uma das coisas que a gente precisa, isso eu fui liberta, eu estava livre desde o começo, né? Porque eu decidi o que seria ser uma boa mãe. Então, a minha boa mãe era tempo de qualidade, não era ficar fazendo as coisas que a sociedade exige de mim, né? De ter uma presença que tira na foto e você está ali, etc. Não, era presença de qualidade, reunião da escola, final de semana com ela, viagem, eu não ia para resort para ela ficar num lugar e eu em outro, não, a gente tirava férias que a gente pudesse curtir juntas, brincar junto, chegar à noite e brincar com ela. Então, realmente, eu sempre tive um lugar e agora, recentemente, eu aprendi que a melhor maneira da gente criar uma relação e um vínculo com uma criança é brincando com a criança, né? Então, acho que aí eu falei, nossa, eu fiz escolhas certas, graças a Deus, deu tudo muito certo nesse quesito. Aí depois você te cobram de você ser uma esposa maravilhosa, né? Então você tem que ser a esposa que cuida do marido, que é sexy, né? Que usa lingerie, que tem tesão, que acredita que você tem que ter um padrão, além de tudo, de beleza, né? Porque definir um padrão de beleza, eu falo, eu era de Caravaggio, eu adorava aquelas mulheres mais gordinhas, mais redondinhas. Falei assim, eu prefiro essa época. Mas a gente inventou um novo padrão de beleza que eu não sei quem inventou, que a mulher virou cabide de moda. E tudo bem, se você quer ser cabide, tudo bem, se você é, mas você não pode achar que só existe essa beleza, né? Então, o padrão de beleza, a gente ficou presa, a gente fica presa no. A gente é a sogra que cuida dos pais do marido, a gente cuida dos nossos pais, a gente tem muita coisa que está jogada em cima da gente e a gente dizer não quero isso, porque eu não sou obrigada de fazer tudo isso sozinha e de compartilhar isso com o resto da família, leva um tempo, né? A gente precisa ter essa condição de perceber que eu não sou obrigada a fazer tudo isso dessa maneira. A outra, e quando você está focado em tudo isso, aí você vem, né, para o trabalho, né, fora de casa. Então, você já tinha um trabalho monumental dentro de casa, que a gente diz dolar sem fazer nada, né, mas é um trabalho muito pesado. Como diz a Irata na França, né, que é uma pessoa que trabalha com a questão de condições de trabalho, uma brasileira que trabalha na França com o de Jura, ela diz, o problema não é a entrada da mulher no mercado de trabalho, mas como a mulher entrou para o mercado de trabalho, porque a mulher entrou para o mercado de trabalho ou em condições que são completamente desfavoráveis, quando ela consegue fazer uma carreira sem largar o resto, né? Tem uma série de pesquisas que demonstram como as executivas têm um segundo, terceiro, quarto tempo de trabalho. Então, a gente precisa parar e olhar e cuidar do nosso autoconhecimento. Então, esse período que eu parei, justamente, eu parei a minha terapia que eu fazia desde os meus 19 anos, eu fui para a França aos 25, fiquei embalada com a França super legal, minha filha nasceu aos 30, então eu fui dos 30 aos 40, meio assim que eu falei, gente, eu parei no mundo, cuidando da minha filha, cuidando de ser provedora, porque eu era provedora, e deixando uma série de coisas de lado. E quando eu parei, né, que eu vi uma mamia que coincidentemente era um monte de gente se questionando sobre a sua vida, né, que eu tinha feito com ela,
Falei, não, para tudo, peraí, eu quero resgatar. Eu voltei para dança. Aí eu voltando para dança, eu me reconectei com o meu corpo, com a minha alma bailarina. Aí eu voltei para o teatro, fui fazer peça de teatro. Quem disse que a gente não pode? Eu era executiva, tinha equipe na Argentina, em Córdoba, Buenos Aires, em Jundiaí, em São Paulo, capital, em Curitiba. E eu tive uma peça de teatro que ficou durante uns 2 meses, de quinta-feira a domingo. Ai, que Eu viajava demais, e né? voltava correndo para ir para o teatro, né? Eu era uma vampira. É engraçado porque tinha gente no corredor da empresa que olhava Ela assim, vem tinha ido no teatro, a ficava vampira. olhando. Porque além Eu de posso te tudo, tem... morder Diga. e você vai ficar contaminada com essa energia toda. Vera, tem a Valéria que fez uma pergunta pra gente. Olha, gostaria de saber qual a opinião de vocês sobre a mulher madura e o mercado de trabalho. Como sobreviver e quais as dicas para o futuro. Ótima pergunta, Valéria. Tava aqui na lista. Mas e você tem 2 momentos, né? Você tem um momento de mulher, você viveu os desafios da mulher no mundo corporativo e viveu e vive os desafios da mulher como empreendedora, né? E como influenciadora, né? Conta tudo pra gente. Bom, primeira coisa assim que eu vou falar parece fácil, né? Eu acredito, para mim, eu acho que de uma certa maneira fez parte da minha jornada, né? Eu acho que quando eu falo que eu aceitei ir para uma aventura, o desafio ir para o desconhecido, de uma certa maneira, isso significa que eu fui em busca do que era importante para mim. Então, mesmo tendo parado algum tempo ali, eu sempre continuei fazendo, buscando as coisas. Então, eu acredito que a maior fonte que a gente tem de possibilidade em qualquer mercado é a gente acreditar na gente. Então, primeira coisa, e para a gente acreditar na gente, a gente precisa se liberar de uma série de crenças. Porque se eu estiver acreditando que a mulher aos 50 anos, com a menopausa, ela não é mais viável, né? Porque a mídia diz isso pra gente. Exatamente, exatamente. Então, a gente tem várias campanhas hoje acontecendo e a gente não conhece tudo, né? Então, a gente precisa buscar informação. Se a gente for ver no cinema, a gente vai conhecer a Geena Davis, que tinha feito Thelma e Luísa. Ela foi uma das primeiras a lançar uma campanha, porque ela teve uma filha e falou, peraí. Ela começou a perceber que nos filmes não tinha mais... As atrizes acima de 40 anos não estavam mais lá. Ou só estavam quando eu tinha um papel para a avó. Em compensação, o homem grisalho de 60 anos está sempre com uma mulher mais jovem que 40 anos, né? Então, existe na sociedade toda uma coisa que te leva para um lugar. E você precisa sair desse lugar. Então, quando eu falo sair das crenças, a gente precisa sair desse lugar no qual colocam a gente. Então, quando eu estou dizendo no começo do meu livro, eu saí desses padrões. Eu não acredito nesses padrões. Porque eu acredito em outra coisa. Eu acredito que eu sou uma pessoa, um ser humano viável como qualquer ser humano. E a gente precisa, e quando a gente tem prazer, né? Isso, prazer para mim é algo importante. Eu sempre tive esse duo, né? Acho que a gente tem. Eu vou trazer o exemplo do balé, porque para mim o balé eu acho que é uma maneira muito. Talvez ele tenha dado esse exercício, né? O balé é algo que você trabalha, são exercícios, né? Você faz aula, você transpira, você faz força. Mas para você ter o prazer de dançar, você precisa de toda essa disciplina. Só você nunca vai dançar. Não dá para faltar na aula, tem que acordar cedo para ir para a aula, então, tem festa, mas tem aula, eu vou para a aula. Então, quando eu era jovem, eu fazia balé dos meus 10 aos meus 20 e poucos anos, gente, o balé era importante também, porque dançar era algo que me fazia muito bem. Então, a disciplina para fazer o esforço que você tem que dar para aquilo não é algo que me doía, porque eu sabia que o prazer era muito grande, né? Então, a gente fazer coisas, conectar o que me dá prazer, né, com aquilo que eu estou fazendo, é muito importante, porque isso te dá uma energia e um gás muito grande. Então, quando eu saí aos 52 anos, 52, 2013, aos 52 anos que eu decidi lançar uma nova carreira em algo completamente diferente, eu acreditava que eu tinha toda a energia para fazer isso, toda a possibilidade de estudar. Isso eu acho que é outra coisa importante, né? Quando a gente fala hoje de lifelong learning, né? Lifelong learning para mim é só falar em inglês, né? O estar interessado e curioso a vida inteira por aprender. Só que hoje é uma coisa que não dá nem para a gente pensar e não querer, porque tudo evolui o tempo inteiro, né? Então, tecnologia, por exemplo, não dá para a gente abrir mão
de não entender de tecnologia. A gente tem que estar o tempo inteiro ali conectado. Os estudos, tudo vai muito rápido, toda hora tem coisa acontecendo. Então, estudar, eu acho que é uma outra maneira também da gente se manter nesse mercado, né? Seja como executiva, seja como, né, CLT, seja como empreendedora. Você precisa estar conectada com tudo isso. E entender. Então, isso eu acho que assim, você entender, né? Quando eu falo no meu livro aqui que eu trago esses desafios sistêmicos, você entender tudo isso que está acontecendo dentro de uma organização é muito importante para você criar novas estratégias. Já que você falou aqui do livro, da onde surgiu a ideia do livro? Mostra de novo a capinha aí do livro, Vamos Voar Juntas, da Vera Regina Meinhardt. Agora, da onde surgiu a ideia do livro? Assim, que hoje eu tenho uma questão muito grande que é o seguinte: o que eu faço, eu sou sozinha, né? Eu fui criando meus programas, a questão de gestão de cultura no mundo organizacional. Eu falei, todo mundo fala, Vera, você precisa escalonar, né? Que é a palavra de startup. Você é uma startup pela criatividade, pelo que você trouxe como produto, né? E aí eu falei, bom, gente, vou escalonar como? Não dá para ficar ensinando um exército, né? Aí eu falei, bom, o que eu vou começar a fazer? Aí eu falei, bom, primeira coisa, eu vou fazer um livro. Então, primeiro eu vou colocar num livro uma parte, um dos programas, né? Porque esse livro é muito inspirado nesse programa que eu faço para mulheres, para o desenvolvimento de mulheres. Mas ele também tem a ver com toda a jornada cultural para o desenvolvimento de comportamentos que sejam comportamentos que promovem a igualdade de gênero, né? Então, ele é um livro que ele já traz esse conteúdo que eu trabalho nos dois, em todas as questões que eu tenho como soluções. E a ideia foi essa, foi de colocar o conteúdo de uma maneira um pouco menos dependente de mim, entendeu? Porque eu quero cada vez mais, agora eu estou com projetos de colocar uma pesquisa quali que eu faço em Quant, quero gamificar algumas coisas para trazer, deixar isso de uma maneira mais lá que outras pessoas possam utilizar. Então, é um pouco nesse lugar de escalonar. Não, e sabe que eu falo que é uma coisa impressionante, né? 52 anos. Eu vou fazer 52 anos. E agora que eu estou começando aí a comunidade 50 Tons de Glamour, e a comunidade começou exatamente quando eu identifiquei, eu comecei a olhar e ler e entender sobre menopausa. E eu falei, gente, 9 de cada 10 conteúdos que eu encontro é como se fosse ladeira abaixo. Eu falei, não é possível, não é isso. Não, tem mais, assim. Mas eu ainda vejo uma resistência, e eu acho que não é resistência, é essa questão da culpa, do medo, da baixa autoestima, de não se valorizar. Eu acho que tudo isso é resultado desse machismo sistêmico e hierarquizado. E a gente não está falando de machismo para levantar a bandeira de feminismo, não é isso. É de simplesmente que a mulher tenha seu direito, né? Mas isso já é feminismo. Desculpa te cortar, mas a gente tem muita vergonha de dizer que isso é feminismo. Feminismo é a gente lutar pelos nossos direitos de igualdade. Sim, isso é o feminismo. Mas não naquela coisa sabe, de competição, é uma coisa da mulher vender seu... Isso é feminismo, né? Vou aproveitar para esclarecer algo que eu acho muito importante, né? Porque muitas mulheres, eu não sou feminista. Se eu defendo os direitos de igualdade, eu sou feminista. Eu posso ser uma feminista ativista, de estar lá no Congresso lutando pela lei do aborto, lutando por essa... Esse eu sou feminista. Tudo isso é feminismo. Existe o feminismo, que é algo que é muito diferente, que o feminismo é a mulher querer se colocar no lugar do homem. Aí é o machismo do outro lado. Então, são duas coisas diferentes. Feminismo é igualdade de gênero. Então a gente não precisa ter vergonha de ser feminista e nem eu sou feminista só pelo percurso que a gente tem. Você tá vendo, gente? Vivendo e empreendendo. Eu não conhecia essa. Feminismo. Vou buscar aqui. Feminismo é machismo do lado da mulher. Ao contrário. E aí, você falou que você viveu, até pegando um gancho com essa questão, que você vivia há muito tempo, né, no mundo corporativo, que é, assim, quase que todo... Claro que está mudando um pouquinho, mas ainda é um ambiente muito machista. Mas você falou que você se percebeu tendo alguns comportamentos machistas.
algumas amarras, né, que provenientes de falsas crenças. Traz alguns exemplos para a gente do que são esses sutis comportamentos machistas que a gente tem até. Eu acho assim, que o primeiro deles era eu considerar que mérito é tudo. Então, eu acreditar que é só querer, porque quando eu voltei da França em 2013, algumas pessoas diziam para mim, nossa, Vera, você precisa contar, trabalhar com mulheres mais jovens para explicar como é que você conseguiu fazer uma carreira na indústria automobilística, num outro país, etc. E eu falava assim, gente, mas o que eu vou dizer? É porque eu quis, e eu acreditava que era o meu querer, né? Daí, quando eu comecei a estudar, eu comecei a perceber que eu falei, peraí, mas eu tive um privilégio, além de um pai, eu tive uma biografia privilegiada. Quando eu olhei, parei para olhar, falei, gente, todos os exemplos que eu tenho na minha família são mulheres. Tia-avó, avós, elas eram as mulheres que lideravam a família. Então, eu tive muitos exemplos. Então, só isso já é um privilégio, porque para mim era normal eu estar nesse lugar. E, além de tudo, eu tive um pai que me impulsionou muito, e minha mãe também sempre esteve ali me levando, não, você precisa estudar, precisa fazer isso, você precisa lá. Então, eu fui colocada nesse lugar. Eu sou primogênita, talvez isso também tenha ajudado, né? Então, o fato de eu considerar que era só querer e não entender que existiam crenças que levavam as mulheres a não se acreditarem viáveis naqueles lugares, isso já me colocava num lugar de não estar ajudando mulher nenhuma. É aquilo que eu chamo de tiro escada em vez de colocar escada, né? A outra questão é essa. Eu me achava uma mulher diferentona. Eu falava, bom, se eu estou aqui não tem outra mulher, que realmente eu devo ser uma mulher. Tem mulher que pode, tem mulher que não pode. Então, e esse é um grande lugar que muitas mulheres se encontram quando você está num lugar de poder, né? Então, você sair e falar, não, peraí, todo mundo, eu preciso ajudar as outras a virem, né? Então, eu acho que esse é o movimento hoje que a gente precisa cada vez mais estar fazendo, é de, puxa, se eu estou num lugar que eu posso ajudar outras mulheres a encontrarem essa igualdade, puxa vida, eu preciso atuar e não fazer como se não fosse comigo. Então, muitas mulheres hoje a gente fala, não é comigo. E eu vivi muito tempo achando, bom, não tenho nada para fazer aí. E quando eu comecei a estudar, eu falei, não, eu tenho muita coisa para fazer e para trazer para isso daí, né? Outra coisa que eu acredito também, quando a gente falou do movimento Me Too, né? Eu lembro que eu postei Me Too, nossa, ninguém no meu mundo colocou Me Too, acho que 2 pessoas colocaram. Falei, que interessante, né? Aí eu falei, e na realidade é porque a gente acredita que muitas coisas que estão ali são normais. Então, por exemplo, a gente levar uma cantada idiota, a gente acha que faz parte do sistema, a gente se esquivar, né? Não é, não tem que me esquivar, eu tenho que dizer para as pessoas, cara, você está tendo um comportamento completamente fora, eu sou sua colega, você não tem que fazer isso comigo, né? Aí eu falei, então, Incrível, né, gente? e a gente, então isso é uma das coisas que na época, quando eu estava mais velha, eu dava umas entradas bem feias. Mas quando eu era mais jovem, eu percebi que eu ficava, né, saindo, né, deslizando para não bater de frente com as pessoas, porque eu falava, bom, deve fazer parte do sistema. Não, mas não pode fazer parte do sistema isso, né? Então, acho que esses são alguns exemplos que eu acho que são os mais fortes que eu vivi. Porque, em compensação, tudo que é relacionado, por exemplo, a mulher, a gravidez, etc., toda da mulher vai... Isso, para mim, sempre foi algo muito importante eu olhar, porque eu acreditava que isso faz parte da contribuição da sociedade. Não é porque a mulher carrega um filho ou uma filha que ela tem que sofrer o ônus disso. Então, eu sempre tive mulheres na minha equipe. Eu sempre gostei muito de trabalhar com mulheres, não pelas razões que alguns homens gostam de trabalhar com mulheres, que as mulheres trabalham mais, são mais detalhistas, porque como elas têm a síndrome da impostora, elas passam o tempo inteiro querendo se provar, né? Querendo se provar, o tempo inteiro querendo se provar. Então, elas acabam entregando muito mais, trabalhando muito mais, deixando de olhar para estratégias de alianças, que é isso que faz a carreira. Então, pois é, essa é uma questão também. Eu não me sentia com a síndrome da impostora, mas eu percebi que eu tinha uma outra síndrome que eu chamei de loba solitária, né? O modelo da loba solitária, que foi de trazer para o mundo corporativo muito toda a questão da Mulher Maravilha. Então, eu achar que eu tenho que fazer tudo, dar conta de tudo, pegar todas as petecas. Então, você acha que qualquer coisa muito mais no relacional, né? A gente que é dita relacional e emocional, você deixa de lado. Você fica querendo ser só objetivo e razão para tudo andar rápido, né? Porque, além de tudo, como você tem que fazer vários pratos, você não pode deixar nenhum cair. Então, você quer dar conta de tudo
no trabalho também, o que irrita os colegas, porque quando você faz isso, os teus colegas homens acham que você está querendo dar pitaco na área deles. Então tem uma série de coisas assim também que eu também acho que eu tinha uns comportamentos que eu comecei a entender, opa, peraí, no mundo corporativo não é por aí não. No mundo Eu falo corporativo a que, gente tem que... olha, esse aqui é um posto de conhecimento. Vamos lá, agora, síndrome da impostora e estratégias de alianças. É uma coisa, você vai falando, eu vou lembrando do meu tempo de mundo corporativo, porque essa foi uma coisa que eu não sabia fazer também, estratégias de aliança. Eu não conseguia fazer isso quando eu estava atuando como executiva no mundo corporativo. Mas vamos falar um pouquinho dessa questão da síndrome da impostora, e aí, não somente no mundo corporativo, né, mas mulheres empreendedoras. Eu nunca tive muito essa questão da síndrome da impostora. Essa parte eu não tive. Eu tive outras. A questão do machismo subconsciente de dar uma risadinha só porque a pessoa deu uma cantada boba, isso eu fazia, imagina, e não percebia na hora. Eu falava que eu achava que era o melhor jeito de não criar atrito, mas também não dar abertura. Então eu me fazia de bobinha, não é comigo, né? Dá uma de idiota, né? Finge que, né? Finge que dá uma de idiota, que não é com você, ou para não criar um atrito. Mas isso ainda acontece muito. E eu vejo que... Você sabe que um dia meu sobrinho, ele soltou uma piada no grupo da família, que era uma piada de casamento, uma piada de cunho machista. Isso era um cunho machista. E ele não é assim, imagina, ele é muito diferente. E aí, depois eu até falei no grupo, eu falei, Bruno, cultura é que nem vírus, precisa ter alguém para disseminar. Se você quebrar isso de alguma forma, você vai conseguir mudar as coisas. Então, não fica mais mandando essas piadas assim, porque ele nem se tocou da questão do quanto que tinha de subliminar lá, de desvalorizar a mulher, de valorizar o homem, de falar mal do casamento. Então, assim, ele é jovem. Assim, ele não ele é de uma nova geração. E a minha irmã criou ele super aberto, assim. Minha irmã não tem essa visão, mas mesmo assim tem o resto da sociedade que você falou. Mas, voltando aqui, ó, eu me perco. Estratégia de alianças e síndrome da impostora. Tudo isso você fala no seu livro? Sim, porque é bem complexo. Tudo isso vai se conectar. Chama sistêmico, justamente, esses desafios sistêmicos, porque esse é um termo que eu aprendi, uma parte deles, quando eu fiz um curso na INSEAD na França, e depois eu fui incrementando tudo. Porque é sistêmico, porque quando a gente começa a perceber, a gente vai chamando o outro, entendeu? Eles estão todos conectados, né? Porque quando você fala, por exemplo, de síndrome da impostora e você vai falar de crença da Mulher Maravilha, você vai perceber que toda conexão que você está voltada para o doméstico, ali você lidera o doméstico, isso faz com que você não se acredite em outro lugar, porque aquele lugar é do homem, é do provedor, e não é o seu lugar. Então você vai passar a vida se provando. Você passar a vida se provando te rouba tempo de você investir nas alianças, de você entender que o mundo profissional é um lugar onde a gente chama broderagem, né? Broderagem, a gente precisa ter o sisteragem, né? E quem sabe um dia o humanagem, sei lá como. Porque que é um relacionamento mais light, mais voltado para aquilo que a gente está trabalhando ali, né? Muitas vezes as mulheres se voltam muito para o mundo corporativo como se eu tivesse que gostar de todo mundo, ou eu tenho uma relação forte, ou odeio. Elas acham que o cara que vai lá, que fala do que fez de maneira honesta, né? Porque tem gente que é marqueteira no péssimo sentido, mas entender que você tem que trazer o que você fez, porque a mulher, se você não traz o que você fez, ninguém vai saber que você fez. A mulher tem essa mania de resolver tudo como ela resolve em casa e não contar, né? Por isso que a gente acha que o trabalho de casa não é trabalho, né? Então ela faz tudo, ninguém sabe o que ela está fazendo, ela resolveu tudo. Ela que está por trás, né? A grande mulher por trás de um grande homem, né? Tudo tem sentido, as frases, né? Elas revelam muito da nossa cultura. E a mulher no mundo corporativo, ela tem muito esse comportamento. E aí, se você tem isso como empreendedora e você está sozinha, fica complicado, porque empreendedorismo, você precisa criar alianças de trabalho, assim como a gente se conheceu, você precisa estar o tempo inteiro
né, olhando para isso. Eu me lembro quando eu fui presidente do grupo de mulheres executivas na Câmara de Comércio Americana, na Anshan, em Curitiba, eu perguntava, eu queria trocar cartão de visita com as mulheres. Ah, não, eu não vim aqui para isso. Falei, não tem nem levava os cartões. Falei, gente, por que você vem na Câmara Americana encontrar outras mulheres? Isso não é para fazer rede, né? Gente, que coisa. LinkedIn, eu vejo que muitas mulheres não dão importância. Está melhorando muito, mas tem muito, Não tem. a mulher não dá tanta importância para o LinkedIn, né? Não. Então, é tudo isso. E o homem ele foi treinado para isso, né? E só Então, isso, né? E só isso. Isso Não precisa fica mais fácil. nada. Mas eu posso voltar um pouco para a questão da mulher dos 50 anos, assim, porque eu gostei do tema isso de que vocês. Eu quero falar sobre isso também. É agora que eu vou puxar. Então, E outra coisa que eu quero trazer é assim, que é o que a gente quer trazer para as mulheres, né? Como que você passou, como é que você superou essa fase? Não superou, porque não é uma coisa ruim, mas como que foi para você a fase da menopausa até hoje? Porque você começou a se reconstruir nessa fase. Então, é verdade, é verdade. Eu fiquei na menopausa aos 49, 50 anos. Foi um pouco antes mesmo de... então Eu já foi estava nessa na fase. menopausa. Então, numa fase que as mulheres acham que acabou tudo, você se refez. Então, assim, Primeira coisa é que a menopausa tem uma vantagem muito boa. Você deixa de menstruar. exatamente, não preocupa com isso. Eu acredito que a coisa mais importante que foi eu fazer uma conversa séria comigo mesma foi de começar, porque eu acho que são duas coisas. A gente caminha, um e outro, não é? São os dois juntos, né? Primeiro, que eu entrar na menopausa, fazer 50 anos, não invalida a minha vida, né? Eu tenho toda a energia, capacidade intelectual, etc. Mas, ao mesmo tempo, a gente começa a envelhecer, né? Não dá para a gente negar que a gente começa a envelhecer, né? E o envelhecimento, ele tá muito ligado ao nosso corpo e tudo isso, né? Eu acredito que a coisa mais importante para mim foi de me dizer, tudo bem, eu não tenho que ser mais jovem corporalmente, eu não tenho mais que ter uma barriga tanquinho, eu não tenho mais que usar roupas de mulher jovem, né? Eu posso começar a olhar para o meu envelhecimento, né? Tanto é que eu gosto das minhas rugas, eu gosto de cada traço que eu tenho, porque eu falei, gente, isso sou eu. Eu gosto de me olhar no espelho e ver quem eu sou e como é que eu estou evoluindo, né? Eu não seria capaz de, gente, começar a colocar um monte de coisa na cara e um dia você para, vai cair tudo de uma vez. Imagina o susto que você vai levar na hora que você deixar. É verdade, né? Vai cair tudo de uma vez só, né? Chega uma hora que não deve dar mais para ficar segurando as coisas, né? Então, eu acho que essa observação de si mesma e me dizer, poxa, eu continuo uma mulher bonita de uma outra forma, né? E até outro dia foi muito interessante que eu estava conversando com um homem que trabalha a questão de etarismo e que está fazendo estudos demográficos do Brasil e tudo. E não sei como a gente chegou no assunto de menopausa, né? E ele estava falando, pois é, velho, eu sou divorciado e eu namoro, então, né? Ele também tem os seus 60 anos. Tipo assim, a coisa mais difícil é que uma mulher, quando você diz uma mulher da sua idade que ela é bonita, essa mulher se aceitar bonita no corpo que ela tem. Por né? quê, Então, porque tem um padrão que está dizendo pra gente o tempo inteiro que eu tenho que ter barriga de tanquinho, que eu digo, gente, que tanquinho, né? Então, se aceitar nesse novo corpo que tem uma evolução, né? Porque ele evolui, a menopausa traz uma evolução do corpo, e continuar se achando bonita, continuar gostando de si mesma, né? Sem querer ficar sendo algo que cujo esforço para você ser vai ser tão enorme que não compensa, né? É o que eu falo, para mim a vida é prazer, então eu tenho que ter prazer. Se eu não tiver prazer em fazer alguma coisa, se eu estiver fazendo aquilo somente para me expor para o externo, eu não consigo. Então, eu acho que essa conexão comigo mesmo é muito importante, né? De dizer, bom, então eu não quero fazer isso, então como é que eu olho para o meu novo corpo?
né? Como é que eu me apalpo, me olho no espelho, né? Eu acredito muito nisso. Acho que a mulher tem que curtir muito o corpo dela, olhar para ele, passar creme olhando para o seu corpo, e ver a beleza, porque todas nós somos bonitas, né? Então, sair dessa obrigação e dessa cobrança desse corpo. E entender, então, acho que outra coisa importante é quais são os meus limites, como é que eu vou evoluindo, né? Porque a gente evolui. Os meus limites não são os mesmos. Quando eu tinha. E eu sempre fui uma pessoa que todo mundo. Você é ligada no 3.300, né? Então, eu falo, gente, hoje eu tô super calma, tranquila. Nossa, calma. Para mim, né? Porque eu conheço a minha evolução. Então, talvez comparando com algumas outras pessoas, eu ainda seja uma pessoa que tem um nível alto de energia e tudo. Porque eu sou uma pessoa, assim, muito nesse lugar energético, talvez por causa da dança, não sei. Mas eu sei que eu já não sou mais aquela que eu era. Eu conheço meus limites. Falo, putz, se eu for numa festa hoje, amanhã eu não vou, porque eu não tenho mais idade, condições de ficar fazendo, nem, né? Não dá. Então eu tenho que descansar mais e curtir esse descanso, entendeu? É bom, né? Curtir coisas que a gente acho que vem nisso também. A sabedoria também acho que é importante, né? Eu acho que você trazer mais sabedoria para a sua vida é algo que faz muito sentido. E quanto que, porque assim, você está lidando com esses dados demográficos, né? Com pesquisa, com pessoas que estão falando sobre o tema. O quanto que você acha que o Brasil, vamos falar do Brasil, de cultura do Brasil, o quanto que a gente ainda tem, lógico, a gente tem muito a caminhar, mas o quanto que você percebe que as mulheres estão passando por esse movimento que você passou aí de aceitação, de entender o momento, autoconhecimento, sem dúvida alguma, vai ser sempre a mola propulsora, né, de qualquer mudança. Mas como que você avalia aí o que a gente está vivendo exatamente? Assim, é uma visão do que eu vejo em volta, porque não é um tema é um tema que eu comecei a me conectar agora, que eu me conectei casualmente, em uma mesma semana, eu me conectei com pessoas que olham para esse tema. Falei, gente, eu acho que está na hora de eu começar a olhar para esse tema de uma maneira mais aprofundada. O que eu percebo é que também tem bolhas, né? Eu acho que tem mulheres que estão trabalhando nessa questão e já mais jovens, né? Numa libertação, né, do corpo da mulher, porque acho que não tem questão de idade, né, para a questão da aceitação do corpo. Acho que isso já vem da mulher, né, desde jovem também, né. Eu vejo, por exemplo, na França, teve um momento dado que foi proibido fazer Photoshop nas fotos de modelos nas revistas de moda, porque eles entenderam que esses Photoshops davam uma falsa ideia de um corpo a ser atingido que estava prejudicando a saúde emocional das mulheres, né. Então, existem coisas que precisam ser feitas. Eu vejo vídeos de mulheres falando disso. Eu acho que tem muitas mulheres de stand-up também trazendo essa questão. Mas tem muito trabalho. Eu acho que eu acho que precisamos ter mais vontade individual como mulheres de olhar para isso e também de deixar de cobrar e ter olhar. Porque uma coisa que eu percebi também é que tem muita questão onde as próprias mulheres as mulheres são muito cobrativas umas com as outras, né? Um homem não fica cobrando tanto do outro se ele tá com barriga ou tá sem barriga, né? As mulheres são críticas umas com as outras nessa questão do corpo também, né? Então e o que acontece, né? Uma coisa que é importante a gente entender, né, no autoconhecimento é que eu só acuso a outra pessoa, só olho para ela, aquilo que eu estou olhando para ela é aquilo que eu vou estar me julgando também. Então, enquanto eu não me libertar desse julgamento, eu não vou libertar a mim mesma. Tá. Então, se eu olho para uma mulher, né, que tem uma barriguinha, que não sei o que, eu acho, nossa, como é que pode? Mas, peraí, é o meu olhar para mim mesma, percebe? Que coisa interessante, É a hora que eu olhar para todas as mulheres e eu achar as mulheres lindas como elas são, cada um eu vou sair nua na rua sem nenhum problema. Mas isso é forte demais, né? É tão arraigado. Então, você falou dessa questão de saúde emocional. Eu acho que, na verdade, tem muito caminho aí para desenvolver essa saúde emocional. Mas eu quero falar dessa parte de bolhas também que você comentou, que eu acho que tem a ver até com o grande motivo de eu ter, né, começado essa comunidade 50 Tons de Glamour. Porque quando eu comecei a sentir os sintomas, né, do climatério e da menopausa,
Ah, tudo bem, eu vou na medicina chinesa, medicina coreana, não sei das quantas, fiz pedra, não sei das quantas. Eu vou. Ai, se eu sentir uma coisinha diferente, eu vou no médico. Aqui, eu esqueci de falar, né, gente, que eu tô na Coreia do Sul aqui, por isso que tá claro aqui, ó, na luz do dia. E eu já estou na quinta-feira, não é quarta-feira à noite para mim, mas aqui a assistência médica é muito fácil, é muito acessível. Então, eu fui atrás de todas as coisas. Então, eu tinha recurso, eu tinha tempo, eu tinha estrutura para buscar uma resposta, até que eu achei a resposta que funcionou legal para mim. Mas aí que eu fiquei pensando, mas eu estou dentro dessa bolha de, que é uma bolha pequena, não é qualquer mulher que pode. Eu tenho exemplos próximos até de que a mulher está lá passando mal, mas ela não pode ir no médico, ou ela foi no médico, o médico pediu uma série de exames e ela não consegue fazer todos aqueles exames no mesmo mês, porque ela não tem como pagar. Então, assim, a gente que vive nessa bolha de certa forma mais privilegiada, até que a gente encara de um jeito, mas a grande maioria da população vai passar por essa fase da menopausa, as mulheres vão passar pela fase da menopausa sem, sem essa facilidade de acesso. E é aí que eu falei, não, eu preciso trazer isso para as mulheres, principalmente a questão da informação. E principalmente, eu acho a questão também de que, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito natureba, né? Então, eu não fiz reposição hormonal. Eu sou, assim, se eu tiver que passo longe de hospital, sou uma pessoa que faço check-up regularmente, porque eu acho isso importante, e é uma bolha, é uma condição, que é uma condição privilegiada, porque nem todo mundo consegue fazer, Exatamente. seguir hormônios e ver tudo isso, etc., né? Mas, ao mesmo tempo, também que tem essa questão da gente poder ter um segmento, um acompanhamento médico bom, a gente também tem uma medicina que é extremamente machista. Porque a maior parte dos médicos, que seja geriatra, ginecologista, não sei qual que vai ser chamado, mulher ou homem, né? Eu sempre busquei muito ginecologistas que estivessem ligadas com uma linha de homeopatia, coisa do gênero, porque senão você vai ser guiada para questões que são as questões que colocam a mulher sempre jovem. Né? Então, a reposição hormonal é como se isso fosse algo obrigatório, como se não tivesse outra solução. Eu fiz fitoterapia, e com fitoterapia eu não tive sintomas. Né? Então, meu médico homeopata me deu fitoterapia, eu estava começando a sentir uns calores, eu tratei com fitoterapia durante... Hoje eu não tomo mais nada, nem fitoterapia, porque passou. Que bom, graças a Deus, né? A outra questão de você achar que o fato de você descer não sei qual dos hormônios lá que baixa, que você vai perder a sua libido. Eu não perdi a minha libido, eu tenho uma vida sexual super boa, porque eu tenho um parceiro maravilhoso também. Então, eu acho que, né, e eu me conecto emocionalmente com essa pessoa, porque também tem isso, sexo, do meu ponto de vista, a gente também vende uma sexualidade como se a sexualidade fosse algo, você tem um hormônio, te dá tesão, você agarra a pessoa. Não, sexo é algo que tem, né? Tem um lado emocional muito importante, né? Então, se você está bem com você mesma, você gosta de você gosta do seu corpo, você olha para o seu corpo e diz, eu gosto dele como ele é, do jeito que ele é, né? Eu estou apta e disposta, aberta para me relacionar com alguém, né? E sexo bom vem de uma relação boa, não vem de hormônio que está faltando, que está, né? São outras conexões e a gente também está sempre muito em cima achando que é o que vem de fora que vai me fazer ser alguma coisa. Não, é o que vem de dentro que vai me fazer ser quem eu sou, né? Então é esse de dentro que a gente precisa estar trabalhando nele, né? E o meu corpo é algo que sustenta isso que está dentro. Então, se eu não gostar do corpo que sustenta o que está dentro, fica complicado também na questão da sexualidade. Ai, tem tanta coisa. Olha aqui, eu vou escrevendo tudo. Adoro, porque é um aprendizado com todas as pessoas. Uma frase. Eu não sei qual frase eu escolho aqui, a não ser... Eu gostei muito dessa, de você aceitar o seu corpo, de curtir o seu corpo, uma mensagem. Mas essa parte que você falou de se, o que vem, né, o que está de dentro é o que vai sustentar toda essa mudança de fora. Uma frase que você queira deixar de mensagem para as mulheres que estão passando por essa fase da menopausa e estão da menopausa? Estão naquela coisa de que assim, agora acabou a vida, né? Agora eu vou sentar, pegar a palavra cruzada, sentar na cadeira de balanço e esperar a vida passar, né? Que muita gente fez isso, né, no passado.
Olha a contra-informação, né? Eu acho que é muito por aí, porque se a gente se deixar influenciar por toda a informação que vem vindo da mídia, dos filmes que a gente viu a vida inteira, né? Dos livros que a gente ainda lê, porque tudo retrata um machismo estrutural no qual a mulher, a partir dos 40, ela começava a ser retirada da sociedade, né? De uma certa maneira. Então, olha os outros exemplos, né? Vá, busque mulheres, né, o que está acontecendo. Quais são as mulheres? Gente, tem um monte de mulher com mais de 50 anos atuando em uma série de lugares, né? Veja as atrizes que estão lutando, fazendo para ter. Então, se informe. Eu acho que a coisa mais A importante informação, né? para a gente sair de um lugar em que colocaram a gente é a gente olhar a contra-informação, gente, porque, né, a gente consegue fazer escolhas a partir de um momento onde a gente se informa. Então, conhecimento, para mim, eu acho que conhecimento é fundamental. É buscar informações, né? Participe de lugares que te tragam uma oportunidade de olhar a partir de você, porque não tem receita. A minha receita não serve para ninguém. Ela é minha. Ela pode ser inspiradora, né? Aí você vai procurar informações, mas cada um tem a sua receita. E cada uma tem a sua receita. Então, eu acho que é isso, é acreditar que você é suficientemente boa para viver bem a sua vida enquanto ela durar. É o seu gás, é a sua energia, né? Gostei dessa. Você é eu acho que, assim, suficientemente boa para viver a sua vida. Amei. Né? E aí o que você precisa, talvez, é de uma ajuda para ver, né? Sei lá, se inspirar, né? Coisa do gênero, entender o sistema, né? Então, a informação é o que eu falo. O meu livro, eu considero ele muito mais acadêmico do que um negócio que não tem fórmula. Você vai ler, ele vai te dar informações, vai te dar caminhos no sentido de você ir buscar em você. Mas eu não vou dizer faça isso, faça aquilo, porque não dá para você dizer para alguém fazer, senão eu vou estar fazendo tudo aquilo que eu não acredito. Exatamente, vai estar impondo algo, né? Exatamente, dizer que o meu modelo é o modelo que funciona. Não, né? Ele funcionou para mim. Então vá buscar o seu modelo, porque ele está aí. E seja feliz. Por isso que a gente colocou o slogan da comunidade 50 Tons de Glamour, a gente colocou como slogan redescobrindo a liberdade de ser você mesma. É exatamente porque cada uma vai ter. Para mim, glamour é algo, para você, glamour é outra coisa, para outra pessoa, glamour é outra coisa, e tá tudo bem, né? Todo mundo vive esse glamour aí, mas eu gostei, você é suficientemente boa para viver uma vida, ver bem a sua vida. Gostei dessa frase. Algo especial que você queira falar, a gente tá quase encerrando, passa tão rápido, né? Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Deixem seu like aí se vocês gostaram, compartilhem essa live aí com as mulheres que vocês conhecem, para a gente levar conhecimento para o maior número possível de mulheres e de homens também. De homens também. Porque é preciso, né? Esse conhecimento. E é interessante, a gente tem tido bastante homem participando das lives. Eu acho demais isso. E de idades diferentes, assim. Dá o seu like aí, deixa o seu coraçãozinho. Algo que a gente não falou que você gostaria de falar, Vera, e eu já... Você falou em homens, né? Justamente. Eu acho que também tem um movimento que eu tenho sentido, né? De alguns homens que percebem que essa mudança da sociedade, ela traz um benefício muito grande para eles também, entendeu? Porque esse questionamento, muitas vezes os homens falam, mas eu já falei para minha mulher que ela tá bonita, eu não entendo porque ela quer representar um padrão de beleza que ninguém tá pedindo para ela, entendeu? Então, os homens, eu vejo que muitos homens que participam dos cursos, né, eles falam, nossa, tem muita coisa aqui que eu vou trabalhar com a minha esposa. Porque legal, eles terem conhecimento está trazendo para eles uma oportunidade de tornarem as mulheres que estão ao lado deles mais felizes. E eles são mais felizes com esse lugar, né? Se você compartilha, né? Se você tem uma parceria. Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito que a gente buscar esse conhecimento, entender melhor o que se passa com uma pessoa e com outra, traz uma felicidade no relacionamento que é muito importante. Ai, que lindo. Vera, bom, você sabe que você tem aqui uma plataforma para quantas vezes precisar falar. Quem sabe um dia a gente consegue falar especificamente desse programa lindo Viva Sua Voz, né?
Nós vamos deixar. Onde que as pessoas encontram o livro? Não, Tá no Amazon. e-book, o e-book tá na Amazon. E O o e-book na livro Amazon. físico a gente tá vendo ainda, porque a gente não conseguiu colocar na Amazon e tá em São Paulo, ele tá só na Travessa, aqui em Pinheiros. Tá. Da Tá bom. Travessa, em Mas o Pinheiros. e-book está na. Então Na eu vou pegar o e-book. Amazon. Eu vou pegar o e-book na Amazon mesmo. Eu vou colocar o link também depois aqui do e-book na Amazon. Nem sei como te agradecer, foi um aprendizado assim maravilhoso. Eu acho que se a gente ficar conversando, a gente fica conversando horas e horas e horas. Prometo que quando eu for para o Brasil, quero aí tomar um café com você, te dar os parabéns, pegar Com certeza. meu autógrafo no seu livro. E obrigada, gratidão aí por ter dedicado esse tempo. Com certeza a sua vida é um exemplo, é uma inspiração, é um modelo a ser seguido e pode ajudar muitas mulheres aí que estão passando por esse momento. Não só relacionado à menopausa, mas relacionado ao relacionamento, à vida profissional, à carreira e tudo mais. Nem sei como te agradecer. E muito obrigada e parabéns. Eu achei, nossa, você me conectou com um tema que eu não estava tão conectada assim, de ver, nossa, tem muita coisa nessa questão também, que a gente precisa estar olhando para ela, e você me inspirou também de buscar mais sobre essa questão. Então, muito obrigada, estou muito feliz de ter participado. Fiquei bem feliz de estar aqui. E se a gente puder inspirar ideias de busca de conhecimento das mulheres, eu acho muito importante isso. Você sabe que em outubro, no dia da menopausa, a gente vai fazer um mega evento em São Paulo. Você vai ser convidada também para fazer uma palestra, alguma coisa lá, algo assim. Mas a gente vai Vamos fazer. Beijo imenso no seu coração. Beijo para você e mesmo. Beijo Fica todas com Deus. Participaram. Obrigada. Muito obrigada. Gente, olha, compartilha essa live aí com as mulheres que vocês amam e que estão passando aí por momentos ou difíceis ou não difíceis, qualquer uma. Obrigada, Vera. Obrigada, pessoal. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus aí. Tchau, tchau. Obrigada. Gente.